Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Dr. Fernando Salgueiro. Aqui vamos abordar e ter um olhar diferente para a beleza e a estética, sem vírgulas, sem aspas, aqui ó, de cara limpa praticamente, para conversar com vocês. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, e aqui você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta, o que você vai achar sobre esta entrevista, que é a nossa primeira, e daqui muita coisa ainda vai acontecer. Porque falar sobre beleza, para falar sobre estética, gente, é simplesmente uma delícia. Mas será que existe uma linha bem tênue ali, hein, entre o que está certo e o que está errado? O que vai fazer bem pra gente, pro nosso rostinho, que a gente tanto ama, tanto para nós mulheres quanto para nós homens? E o que pode dar errado nisso tudo, hein? E essa tecnologia que está cada vez mais avançada, o que podemos aproveitar trazendo para melhorar cada vez mais a nossa beleza através da estética? Isso e mais um tantão de informações você verá aqui no podcast do Dr. Fernando Salgueiro. Mas aí você vai falar, mas peraí, o podcast é do Dr. Fernando, mas o que a Nianara Biguetti está fazendo nesse caminho aí? É porque nada melhor do que iniciarmos com ele, que trouxe toda essa história, que está colocando eu e você de frente e nos conectando através da informação, através de um podcast, através de um super bate-papo e principalmente para falarmos sobre beleza e estética. Então, hoje, o meu primeiro entrevistado para a gente começar toda essa história desse podcast é simplesmente ele, nosso querido Dr. Fernando Salgueiro, médico cirurgião plástico. Doutor, seja bem-vindo! Muito obrigado, Nianara. Sempre um prazer, né, encontrar você. Olha, seja bem-vindo ao seu próprio podcast. Exato, né? Vamos ver o que vai virar isso daqui, né? É que a gente realmente, nós achamos muito bacana o fato de podermos entrevistá-lo para a gente entender melhor quem é o Dr. Fernando Salgueiro. Porque eu sou paciente, então eu sou cliente, vou lá até o consultório, mas tem tanta coisa do Dr. Fernando que a gente ainda não conhece. O que eu sei, eu posso te falar. É um especialista no assunto, especialista na face, tem um humor ácido e um olhar totalmente diferenciado para a beleza e para a estética. Por que você foi para medicina e para medicina estética, Fer? Na verdade, não foi uma escolha, assim, direta, né? Na verdade, assim, quando adolescente, você nem sabe exatamente o que você vai escolher, né? Então, falar que tinha, assim, nossa, meu sonho é ser médico, nunca foi. Nem quando criança, nem quando adolescente. E não tinha ninguém na família? Não, nenhum médico na família. Não acredito. Na verdade, assim, minha mãe e a maioria da minha família até pensavam assim, vai fazer direito. Tanto que o primeiro vestibular que eu prestei, né, ainda assim, não tinha nem terminado, né, o segundo grau, foi para direito. E eu passei nesse vestibular para direito e até iria começar, mas aí eu falei assim, deixa eu prestar para a medicina. E no caso, assim, era mais por causa, assim, até por causa do desafio, por ser um vestibular mais difícil. Então, tinha um pouco do desafio. Mas falar que tinha, assim, desejo pela medicina, sonho pela medicina, não tinha. E passei, né? E resolvi fazer. Foi exatamente desse jeito. O primeiro mês foi aquela coisa assim, aquele medo, né? De falar assim, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? E foi nesse primeiro mês que eu me apaixonei. Né? Então, assim, na aula de anatomia, né, exatamente ali com o cadáver, tudo, eu me apaixonei e foi paixão dali pra frente. Então, sabe quando, assim, a partir daquele momento eu sabia que tinha feito a escolha certa. Mas você vê, não tinha nada prévio, não tinha nenhum desejo prévio. Que geralmente, né? Às vezes, vem da família, Sim, né? muita Porque gente fala assim, isso a gente ouve muito, né, de história, assim, mesmo dos colegas de faculdade, a gente ouve assim, nossa, imagina, eu sempre sonhei, né, brincava, né, de médico. Nunca nem teve nenhuma faísca disso prévia. Agora, né? e o porquê da estética e o porquê da face? Na verdade, também não teve, da mesma forma que a medicina não teve uma escolha, assim, direta, ao longo da faculdade eu achava que eu ia fazer uma especialidade clínica, eu jurava que ia fazer cardio, nefro. Não acredito. Sério, foi no final da faculdade que eu me identifiquei mais pela cirurgia. Né? Então, eu foquei na cirurgia porque eu gostava mais
de que o resultado dependesse mais de mim do que do paciente, né? Porque nas especialidades clínicas, você depende muito do paciente. O paciente precisa emagrecer, o paciente precisa fazer exercício, o paciente precisa tomar remédio. No caso da cirurgia, não que o paciente não tenha, né, uma importância, ele não tenha que seguir as orientações, mas existe o ponto de que o resultado vai depender mais do profissional, do cirurgião, né? Então, eu gosto mais de ser um pouquinho controlador na história, né? De poder guiar o resultado. Então, por isso que aí acabei guiando pela cirurgia. E mesmo quando eu entrei na cirurgia, eu achava que ia fazer urologia. Mentira. Verdade. Foi depois, assim, ao longo da residência de cirurgia, que aí eu optei pela plástica. Então, foi assim, na verdade, quando eu passei pela unidade de queimados, que eu gostei da plástica. Então, é a mesma coisa, sabe quando foi encaixando? E na residência da plástica, né, depois que eu entrei, foi que aí eu comecei a gostar mais da face. Sempre gostei muito de nariz, sempre gostei muito de face. E enquanto a maioria dos plásticos aqui no Brasil, até porque é um país tropical, um país de praia, um país de corpo, que exibe o corpo, e as mulheres têm essa preocupação absurda com o corpo, eu sempre gostei mais da face, né? E eu até ouvia, inclusive, dos chefes do serviço, assim, imagina, não tem como você só viver de face, não tem como você só pensar na face. Você até pode gostar, mas o grosso é o corpo. E assim, por que não? Sabe assim, por que não focar e por que não pensar em algo? Porque assim, é o que eu gosto, né? Então, assim, né? Exato. E você vê que dá certo. Até porque existe uma falta de profissionais mesmo dentro da plástica mesmo que foquem na face. Exatamente assim, ok, né? O grosso é o corpo, as pessoas se preocupam, mas as pessoas envelhecem também, Com certeza. Exato, e cada vez mais as pessoas estão vivendo cada vez mais, cada vez melhor, com uma qualidade de vida cada vez maior, as mulheres cada vez envelhecendo melhor, né? Inclusive chegando a passar em qualidade, né, do envelhecimento do homem. E quem que vai tratar? Exatamente. Né? E não adianta o corpinho tá tudo certo e o rosto tá mostrando que a vida difícil talvez que você teve, né? Não, assim, uma coisa que me incomoda muito também hoje é o fator, assim, como as pessoas estão se preocupando tanto com o corpo, estão lá correndo, você encontra na rua, né? O povo correndo, malhando, assim, se preocupando com o corpo e a cara tá derretendo. Né? Quanto você não encontra na rua? Como a gente diz, não tá combinando, não tá ornando, né? Não tá ornando. Agora, escolher trabalhar com a face, tanto masculina quanto feminina, deve ter trazido, assim, muitas histórias para você. Mas calma que eu já vou chegar. E eu sei que você, que está assistindo o podcast, gosta desses comentários do Dr. Fernando, dessa análise bem profunda que ele tem. Então, calma que daqui a pouco eu vou saber. Quem sabe você foi um desses casos. A gente vai falar aqui no podcast do Dr. Fernando Salgueiro. Mas, antes disso, voltando um pouco à sua história. Onde você nasceu e onde você cursou a faculdade? Eu nasci em Maringá, Paraná. Minha família é todinha de lá. E eu fiz a faculdade lá também, na Universidade Estadual de Maringá. E como veio parar em Ribeirão Preto, esta terra quente, maravilhosa? Na verdade, por causa da residência, né? Porque Maringá não tinha... Na verdade, sim, tinha residência de cirurgia geral, mas não tinha subespecialidades. Então, já era melhor, né, prestar num lugar, né, num serviço maior, né, com renome maior, que já tinha todas as subespecialidades para você poder escolher de forma melhor e mais fácil, porque é sempre mais fácil você entrar depois que você fez a primeira subespecialidade, né, no caso a cirurgia geral. Então é por isso que aí eu passei aqui, né, a princípio era prestar, fazer, né, e voltar, mas aí a gente fica, né? Ai, acabou ficando. Aí tem N motivos pra ficar também, N né? motivos. Vamos ficando N motivos pra ficar. Muito amor também que aconteceu em Ribeirão Preto, muita coisa acontecendo aqui nessa cidade. Eu acho Ribeirão Preto uma cidade maravilhosa, né? Tanto é que você é um dos principais destaques no interior do estado de São Paulo, para o estado de São Paulo. Então, isso realmente mostra a sua grandiosidade, a grandiosidade do seu trabalho e até onde você pode atingir, independente se você estiver em Ribeirão Preto, em qualquer outro estado do país. Então, é realmente a pessoa que você é, o profissional que você é. Então tá, então vamos lá. Entendemos que o Dr. Fernando Salgueiro... Gente, eu não sabia, hein? Quase um advogado. Você imagina, Dr. Fernando Salgueiro, um advogado.
Ou então um urologista. Não. Ainda bem que veio para cuidar de nós. Oh, coisa, obrigada, viu, Deus? Foi ótimo. É a escolha certa, o propósito certo. Então vamos lá, começou, fez a residência, veio para Ribeirão Preto. Há quanto tempo que você está atendendo no consultório? Tem 10 anos. Olha só. Tem 10 anos de consultório já. Já mudou também de lugares, né? Sim. Porque eu já estive já. Agora você está num lugar lindo que eu adoro, com uma super equipe, né, doutor Sim, Fernando? adoro também. Que eu acho que realmente mostrou o seu crescimento também, tudo que você foi conquistando ao longo desses 10 anos. Sim, até para trazer também um pouco daquele. Um pouco da visão estética também, né? Porque eu me preocupo com a beleza de uma maneira geral, né? E a beleza a gente tem que se preocupar de forma muito ampla, né? Você não pode se preocupar simplesmente com o que você está tratando o paciente. Você tem que pensar realmente no ambiente, na arquitetura, no detalhe, na vestimenta, porque quando a gente pensa em beleza, as pessoas ficam pensando de forma muito focal. Na verdade, assim, a beleza você tem que pensar ela de forma ampla, né? E tudo é gostoso de se ver belo, né? A beleza é transformadora. A gente gosta de estar num ambiente belo, a gente gosta de estar com pessoas belas, a gente gosta de ver as pessoas bem vestidas. Então, tudo isso é importante. Então, ter uma visão ampla e completa é super importante. E é isso que eu quis passar também no consultório, de ter essa visão, que eu adoro um pouco dessa visão mais clássica, né? De ter realmente essa importância, porque hoje a gente está tudo muito liso, a arquitetura está lisa, sem graça, os consultórios médicos hoje estão todos branquinhos, com aqueles ripadinhos de madeira, assim, é aquela coisa assim, até meio impessoal, e você não leva, inclusive, a sua personalidade para aquilo. Né? Exatamente. Você entra assim, tá tudo igual, tudo sem vida, tudo sem personalidade. E se tem uma coisa que Que você tem, né? que não me falta é Bastante personalidade. personalidade. Como foi trazer esse seu trabalho também para as redes sociais? Porque você é super ativo no Instagram. Uhum. Nós que somos pacientes, somos seguidores. Se você ainda não segue o Dr. Fernando Salgueiro, precisa seguir. E ele tem uma coisa que ele compartilha com a gente que eu adoro, que é a beleza do dia. Então, assim, logo, todos os dias, ele compartilha uma imagem com a gente que é simplesmente inspiradora. Sim. É isso que você sente mesmo ao compartilhar com os seus seguidores? E como foi trazer um pouco do seu trabalho para as redes sociais? Na verdade, assim, eu fui até bem pioneiro, pelo menos aqui em Ribeirão, né, de entrar no Instagram para passar isso, porque quando eu entrei no Instagram focando, né, e passando essas informações, na verdade, assim, o Instagram ainda era aquela rede social das fotinhos, né, legaisinhas, né, nem filtro tinha, nem você tinha realmente seleção, você simplesmente postava as fotos. E por que não iniciar, né, e passar essa informação? Então a gente foi crescendo junto com, né, a rede social, né, e passando essa informação. Você vê o quanto que hoje, assim, ao longo desses anos, o quanto que evoluiu, né, muitos profissionais, inclusive, assim, até com visões, né, totalmente diferentes, e o que é legal, né, você vê o quanto que passar essa mensagem, porque a gente tem muita coisa para passar para os pacientes, né? Não só aquela coisa técnica, aquela visão técnica, a gente tem muito para passar de informação, de procedimento e mesmo de visão do que você acredita. Porque, no final das contas, o paciente precisa se identificar com o médico, né? Com a visão não só técnica, mas com a visão, assim, de perspectivas, né? Tem pacientes que gostam dos exageros, procuram... Assim, geralmente, assim, o médico é bem compatível com o paciente. Então, paciente exagerado vai para médico exagerado. Ótimo. Paciente mais conservador vai para médico conservador, né? Então, existe uma linha, né? E quando você passa essa visão, né, ampla, você ajuda, inclusive, o paciente a se identificar. Fala, nossa, eu gosto dessa visão, gosto que ele traz naturalidade, gosto, né, dessa perspectiva. Então, gera identificação, o paciente já chega sem aquela trava que existia antes. Porque eu lembro antes, mesmo assim, quando criança, adolescente, quando você ia num médico, você chegava assim, sentava
né? Assim, Exatamente, desse jeito. Né? Você não sentava assim, Desesperado. aquela coisa, meu Deus, quem que eu vou encontrar? Ou vou encontrar aquela figura meio endeusada, né? E você nem sabe o que você vai sentar assim, né? Exatamente. Como você já tem esse approach das redes sociais, e as pessoas já te conhecem, imagina, as pessoas conhecem seu cachorro, conhecem, né? Conhecem o consultório, conhecem a sua rotina, as pessoas já chegam quase íntimas, né? Então, você quebra essa primeira barreira. Então, as pessoas já chegam de forma mais leve, já conhecendo parte do seu trabalho, né? Tudo bem que o CRM nos bloqueia de um monte de coisas, né? De postar, mas pelo menos a pessoa já se identifica, já chega sem essa barreira inicial. Então, a conversa já começa mais leve, o paciente já não se sente mais aquela coisa acanhada, né? Ele se sente exatamente assim. Né? Assim, bater um papo, né? Então tem que ter esse papo e tem que ter essa identificação, né? O que eu achei mais bacana, Fernando, foi isso, porque eu sinto que é óbvio que as redes sociais, a gente ainda está trabalhando, estamos aprendendo junto com todas as novas ferramentas que surgem diariamente. Mas a parte do médico, até por conta do CRM, então eu sentia que não sabiam muito como lidar com essa situação de expor o seu trabalho. E eu acredito que você foi tão pioneiro nisso por conta, primeiro, da pessoa que você é, da forma que você enxerga o mundo, aonde você vive, que eu acho que você mostra muito isso pra gente, e você não teve medo, você desbravou. Então, você segue o que a CRM fala até um certo ponto, que você sabe quais são os seus limites, mas quando a gente segue você, eu consigo tirar as minhas dúvidas num post seu. Então, acho que isso que foi super bacana. Então, é a parte do médico, a parte séria do médico, em que você teve que estudar muitos anos para conseguir ser o profissional que você é, mas o comunicador. Então, você trouxe também isso de conseguir, porque são muitas dúvidas que devem chegar diariamente também para você. Assim, através das redes sociais, através do seu consultório, as pessoas acabam perguntando mesmo? Sim, com certeza. E isso, na verdade, é uma falha, na verdade, ainda de muitos médicos, porque muita gente acha que nas redes sociais você tem que ser aquela coisa técnica, né? E, na verdade, ninguém quer que você seja técnico. Na verdade, querem que você mostre o seu conhecimento, mas você tem que falar de forma leiga. Você tem que falar, você não precisa rebaixar o seu nível, nem o nível assim, né, do seu vocabulário, mas você tem que tornar aquela coisa mais palatável, assim, para que todos nós possamos entender. Quando o médico começa a falar muito técnico, você está falando para outro médico. Exato. Sensacional. Às vezes é o seu perfil, às vezes o perfil tá ótimo. Mas não é um congresso. Mas você não está falando num congresso, você tá falando pro Aí público. eu que tô com dúvida lá do meu botox, o que é que eu posso fazer? Se tem alguma contraindicação ou não, para mim, às vezes, dependendo do termo que esse doutor vai utilizar, eu não vou entender. Sim, né? exato. E acontece isso. Oxe, bastante. Porque, vamos lá, quando a gente está falando de dúvidas, esse é um ponto, meu Deus, eu cheguei nesse ponto. As dúvidas que acontecem dentro do consultório, e se você já teve alguma dúvida, aquelas dúvidas assim, Nia, mas olha, às vezes era uma dúvida tão simples, e eu passei mesmo assim para o doutor Fernando, ou às vezes era um procedimento algo mais cabuloso, né? Mas muitas dúvidas acabam chegando até o consultório para você, e são dúvidas às vezes simples, de uma rotina. O que você poderia compartilhar com a gente, Fernando? Na verdade, assim, a dúvida, isso eu falo para os pacientes, nunca fique com vergonha de qualquer dúvida, porque pode parecer simples para mim, né, assim, mas para ele pode não ser. Então, assim, tem que realmente eliminar todas as dúvidas. E o ponto hoje, como a gente tem... o médico saiu daquela posição endeusada, então não é mais aquela coisa, eu falei, você obedece. Né? Hoje existe, e até realmente as pessoas querem, uma troca. Então você vai fornecer informação, ou seja, vai avaliar o seu caso, olha, o seu caso é isso, isso e aquilo, a gente pode fazer isso, isso e aquilo. Então aí o paciente vai digerir, né? Ele pode simplesmente aceitar, mas não está errado. Ele fala assim, doutor, mas eu posso fazer isso? Então, é aceitável, né? E, na verdade, a gente até gosta porque quando existe um diálogo, né? E quando o paciente elimina a dúvida e até questiona se pode ser feito alguma coisa diferente, não é errado, porque a gente chega... até para chegar num resultado, né, que seja bom para, né, os dois.
Claro que existem as limitações. Por exemplo, paciente... No caso, assim, quando a gente faz alguma simulação de uma rinoplastia, por exemplo, a gente coloca, né, as posições, ângulos, avalia a questão da face, se aquele nariz vai encaixar, a personalidade dela, se tudo vai encaixar. E aí você faz e mostra pro paciente. Aí o paciente fala assim, nossa, mas não dá pra fazer assim, não dá pra fazer assado. Tem coisa assim, dá. Assim, alguma coisa dá. Aí você, e aqui? Eu falo, não, isso não dá. Ah, mas eu queria... Não dá. Não dá. Aí, assim, aí você também tem que ser firme como profissional. Você fala, olha, me desculpe, isso não dá. Ótimo, Né? Assim, entendi. e aí você tem que ser assim, você até olha assim, não Não dá. dá. Não, gente, não dá. Não Simplesmente dá. não dá. Eu vou perguntar aqui pro nosso diretor, Nelson. Diretor, eu posso usar nome de pessoas famosas aqui no nosso podcast? Só pra gente... Pode? Não seremos processados? Então tá bom. Por quê? Porque é óbvio que há um tempo atrás ainda está fresco ainda esse... E quando a gente fala de uma linha muito tênue na beleza e na estética, entre ser uma coisa legal, para você ter uma aparência mais jovem, para você estar com uma pele ou corpo, ou o que você sentir necessidade, e essa outra parte aqui que às vezes fica over. E em alguns, agora, há poucos, acho que poucas semanas, assim, nós tivemos o ator Estênio Garcia, que passou por uma mudança, mas foi uma mudança muito drástica. Sim. E algumas pessoas se assustaram, alguns gostaram. Uhum. Alguns gostaram, acharam maravilhoso, e outros amaram. Por que que acontece isso, doutor Fernando? Por que que uns amam, outros odeiam, outros criticam? E assim, e você via que o Estênio parecia que estava feliz, né? Eu achei exageradíssimo, assim. Eu fiquei com medo do Estênio. Mas, tudo bem. Na verdade, o que acontece? É aí que você percebe quando você vê quem critica, quem elogia, porque existem diferentes tipos de pessoas. Tá. Né? Então, existe aqueles que gostam do exagero. Uhum. Como sempre existiu, né? Só que agora todo mundo tem voz, né? E tem gente que gosta de um resultado mais natural, né? Então, assim, eu sou profissional que pezo pela naturalidade. Eu gosto mais da naturalidade. Então, para mim, aquilo ali é um exagero. Até porque não representa alguém de 90 anos, né? Porque é o que eu falo, inclusive, para as minhas pacientes. Existe a beleza dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, né? E onde que você vai ser uma pessoa bela dentro de cada faixa etária? Quando você tem que ter alguma característica daquela faixa etária. Por exemplo, não se espera que alguém de 60, 70 anos tenha uma pele lisinha de pêssego como um adolescente. Você vai soar estranho, né? Vai soar assim, meu Deus, assim, até tá, assim, cada característica tá certinha, mas quando você junta tudo, você tá estranho. Então é esperado que alguém de 60 anos tenha uma ruguinha. É esperado que alguém de 70 anos já tenha um pescocinho mais flácido. É esperado que alguém de 80 anos já tenha uma pele com um brilho menor. Não precisa estar derretida, não precisa estar um maracujá. Né? A gente pode e deve atenuar, mas você não precisa, né, tirar. Então o erro ali, a meu ver, é o exagero e tentar, né, esticar uma face de 90 anos que não se espera que com 90 anos, eu não espero nem com 50 não ter ruguinha, imagina com 90, né? Então eu acho que é esse o ponto. E claro, hoje a gente vive também o mundo do politicamente correto, onde todo mundo fala assim, ai, nossa, não pode criticar, ai, e ele, e se... Gente, todo mundo que tá exposto é pra ser, assim, se você não... Você não tá falando mal da pessoa, gente. Quando você está expondo, ainda mais por conta que ele fez um tratamento estético, totalmente facial, você não está falando da pessoa. Estênio Garcia, um dos melhores atores do nosso país. Sim. Então, acho que é por isso, por vermos tanto nas telinhas, e aí você vê a expressão que ele sempre teve. Ele sempre foi um artista extremamente expressivo. Quando você zera praticamente essas expressões, você assusta. Você não se conecta mais com a pessoa. E o ponto, assim, ele, mesmo jovem, né, mesmo mais jovem, ele já tinha mais ruga. E era isso que a gente esperava, né? E de repente, assim, com 90 anos, ele tem as mesmas rugas de 15 anos. Não tem como. Não encaixa. Na verdade, ele perde, inclusive, a referência que você tem dele, né, nas novelas. Então, assim, é esse o problema, né? E assim, gente, se você não puder criticar, se você não puder discutir os casos, né?
lógico. Onde que a gente vai parar, Eu né? acho que discutir esses casos, quando eu vi... Primeiro que quando eu vi a imagem do Stênio virando, logo eu já pensei no Dr. Fernando. Porque eu falei, nossa, eu quero ver a resenha do Dr. Fernando, o que é que ele vai falar. Porque às vezes a minha opinião, ela também... Quem sou eu na fila do pão? Então, às vezes não vai valer em nada. Mas às vezes um profissional, ele vai poder te explicar o porquê que aquilo talvez te causa certa estranheza. Aham. Você olhou para uma foto, você olhou para o vídeo, te causou uma certa estranheza, você vai entender. Então, eu não sei falar, mas você pode dizer. Que é o que acontece, às vezes, com outros tantos profissionais que estão expostos há tantos anos, né? Uhum. Como atores, cantores, são artistas mundiais, como, por exemplo, a Madonna. Então, a gente segue ela, vê ela durante tantos anos, aí, de repente, quando você começa a ver a modificação no rosto, você causa um Sim. certo estranhamento. Isso talvez é bacana até para um paciente, quando Sim. chegar e falar, ó, eu quero esse... Uhum. Então, você fala assim, não, calma, vamos Calma, entender, porque não exato. vai dar certo. Até porque isso é o grande problema dos preenchedores também. Porque preenchedor em grande volume, ele bloqueia a musculatura. Uhum. Porque em pouco volume, você só tem a questão do volume, né? Tá. Do preenchimento. Só que a gente tem N músculos na face e que são responsáveis pela mímica. Então, o seu sorriso, né? Algum trejeito, que é legal, né? Todo mundo tem que ter uma ruguinha, um movimento. O sorriso verdadeiro tem que exibir umas ruguinhas aqui ao redor dos olhos. O sorriso verdadeiro, você sorri com a história de sorrir com os olhos, né? Se você bloqueia o movimento dos olhos, o sorriso passa a ser falso. E quando você preenche em grande volume, você vê que fica aquele sorriso travado, né? Aquele olhar meio congelado, aquele olhar que você fala assim, meu Deus, o que é isso? Ele tá sorrindo, tá triste, né? Aquela coisa meio assim, né? Assim, sem expressão. Você bem falou ali da Madonna. A Madonna e a Sharon Stone têm a mesma idade, né? E eu até fiz um post comparando as duas. As duas eu acho que têm 63, 64 anos. As duas têm a mesma idade, só que a Madonna tá lá hiper preenchida e com uma mímica, né, disforme, ou seja, não tá uma mímica, né, real, aquela coisa, né, plastificada, enquanto a Sharon Stone tem as ruguinhas, você vê, ela tem as ruguinhas aqui, tem, assim, porque a pele dela é bem fina, tem uma ruguinha no pescoço, ela fez, né, um lifting de face, mas você vê, ela está linda. É verdade. Linda com rugas. Ela é linda com uma flacidezinha. Você vê que ela tem uma flacidez, você vê que tem realmente perda de volume, você vê que existe a senescência, você vê que existe o envelhecimento, mas ela tá linda, né? E aí você compara as duas, ou seja, com a mesma idade, uma, né, super tratada, né? E quando você avalia cada característica, você vai olhar o malar dela. Tá bonito, o olho dela, tá, quando você olha característica, porque assim, o nariz tá certo, a boca tá certo, mas quando você olha um todo, você fala assim, meu Deus, não é uma mulher de 63 anos, né? Tentou parecer de 20 e eu acho que assim, e não atingiu nenhuma, né? Nem 20, nem 60, então ela fica com um aspecto exatamente não natural, né? E esse é um grande erro, na verdade, da maioria dos tratamentos, porque a gente tem que tomar cuidado, porque toda vez que surge algum tratamento, existe o boom da moda, né? Existe um modismo. Por exemplo, quando surgiu... mesmo quando surgiu a era da cirurgia plástica, final da década de 80, começo de 90, as mulheres queriam parecer plastificadas, porque tinham status. Então, assim, teve o boom dos exageros. Quando surgiu o Botox, né, você queria parecer que tinha Botox, porque, assim, era status. Então, todo mundo, nos primeiros Botox, congelado. Né? Você vê que aí passou. Aquela sobrancelha Exato, aquela sobrancelha assim, congelado. Você vê que teve o boom, hoje ninguém mais quer ficar desse jeito. Congelado. Né? Quando teve o boom das próteses. próteses, o começo dos anos 2000, aqueles carnavais, assim, não sei como segurava, né? Porque, assim, muito volume. Tanto que você vê, teve o boom, hoje as mulheres já escolhem as próteses mais assim, harmônicas com o corpo. Ou seja, se ela tem um corpo, um ombro maior, um tórax maior, um bumbum maior, coloca uma prótese maior. Se ela já é miudinha, ela já querem próteses menores. Então, hoje, não é que deixou de ser feito, mas entrou no equilíbrio. Exatamente. Né? O Botox também teve equilíbrio. As cirurgias também teve um equilíbrio. No caso do preenchimento também, a gente vivenciou
o boom, e hoje a gente já começa a entrar numa fase de equilíbrio, Tá. né? Ainda a gente vê os exageros, mas você vê que já está entrando no equilíbrio. Tanto que hoje a indústria está focando muito mais no colágeno, Uhum. aparelhos e Isso. bioestimuladores de colágeno, e as pessoas estão entendendo que preencher demais não fica bonito, Não né? fica. E você perde a naturalidade. Então, hoje as pessoas já estão passando a entender. Por isso que ser parcimonioso e tomar cuidado com o modismo sempre é importante. Então, você sempre tem que avaliar o que te cabe, ou seja, assim, cabe pra mim, né? Então, ser parcimonioso e fugir um pouquinho do modismo, por exemplo, tá na moda... A boca, Exato, tanto que hoje a gente ainda vê, assim, né? tá começando a reduzir, mas você vê, teve o boom dos cílios, Dos né? Você cílios. imagina aquelas mulheres praticamente É. espanador de pó, né, nos olhos, Muito. e aquele bocão, né? É. Você vê que ainda a gente vê, mas você vê que já Já começou a começa diminuir. a diminuir, que foi o último modismo. Então, assim, e assim como na indústria da moda, né? Você tem que ver o que cabe em você, né? A indústria da moda vende de lançar modismos para poder vender. Aham. Tem um fator econômico ali, que ela quer Lógico. vender, né? Só que, por exemplo, ok, tá na moda oncinha, né? Se não te cabe a oncinha, né? Não vai dar Não certo, vai né? vestir. É. Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque a moda lança, né, os desejos, mas você tem que ver o que te encaixa. Então, é melhor, por exemplo, um personal stylist, né? Um personal stylist vai ver assim, qual cor que encaixa em você, qual que é o estilo, que mensagem que você quer passar. No caso da estética, é a mesma coisa. Vão existir os modismos. O bocão, né? O cílio grande, né? A mandíbula marcada. Então, assim, vão existir os modismos porque a indústria quer vender. Mas aí é que tem que ter o personal stylist Né? da estética. Então, assim, um bom cirurgião plástico ou um bom Que dermatologista vai te que vai segurar. falar assim, olha, calma. Assim, isso daqui, ó, não é a sua paleta de cores. Não é o seu estilo, né? E aí que você tem que segurar. Você olha, ok, mandíbula quadrada não cabe em você, né? É tão- Bocão não cabe em E é você. tão legal, né? Fernando, porque eu acredito que a estética, ela tá muito ligada em quem somos, Sim, né? Então, se nos aceitamos do jeito que somos, se nos amamos, sim. né? Eu acredito que você já deve ter, talvez, atendido pacientes que, na verdade, estavam mal com eles mesmos. Total. Então, não é. Oi, Aconteceu já isso? Tipo, assim, a Vixe, pessoa tá todo mal dia. com ela e ela vai pro consultório falando: eu não quero ser mais eu, assim, eu quero me modificar. Achando que vai curar tudo, né? Na verdade, eu até brinco que o consultório do cirurgião plástico é um pouco consultório de terapia. A gente é meio Com psicólogo, certeza. né? Meio psicólogo, meio plástico. Porque, lógico, toda vez que você tem algum problema, você se ver belo e se ver bem cuidado, vai gerar felicidade. É o que a gente fala da melhora de fora para dentro. Então, por exemplo, quando você tá assim meio deprê, comprar uma roupa nova. Ir no cabeleireiro. Não é à toa que as mulheres amam ir no cabeleireiro. Amam. Saem lá com o cabelo... delícia. Né? Exato, assim, de shampoo, né? De propaganda de shampoo, chacoalhando. Assim, porque aquilo faz bem. Ela vai olhar no espelho, ela vai se sentir bem e aquilo gera, né? Você gera um bem-estar. Na plástica também é a mesma coisa, só que né, a gente tem que tomar cuidado porque só isso também não resolve, né? Então a pessoa precisa estar bem consigo mesma. Tanto que, assim, lógico, se é um problema leve, não tem problema nenhum você fazer um procedimento, uma cirurgia. Agora, se você já está vivenciando uma depressão, se você já está, né, com um estado mais crítico, a gente nem recomenda, porque senão vai te gerar frustração, assim, vai te gerar, né, às vezes uma felicidade só momentânea. Tem a questão do pós-operatório, no caso, assim, que se você não está bem consigo mesmo, se você está numa fase ruim, o pós-operatório você vai estar inchada, roxa. Você está preparada para? Exato. Então, assim, você tem que estar preparada para aquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que avaliar realmente psicologicamente como o paciente está, né? Então, a gente tem que tirar um pouquinho dessa informação, verificar qual que é o estado do paciente, se ele está apto, né, para um procedimento, para uma cirurgia, exatamente para ter o melhor resultado, né? E gerar, sim, essa melhora de fora para dentro.
Eu estava pesquisando sobre estética, né, quando para fazer a entrevista, essa entrevista para iniciarmos o podcast do Dr. Fernando Salgueiro, em que ele depois vai trazer diversos outros profissionais. E se você quiser mandar o que você está achando da entrevista, mandar pergunta para o Dr. Fernando, já manda. Você está querendo fazer alguma coisa? Falei, nossa, eu sempre quis perguntar alguma coisa para o Dr. Fernando. Essa vai ser a oportunidade, já manda para a gente. Mas eu comecei a ler e me chamou muita atenção uma palavra que eu acredito que não sei se ela é nova ou se começou por conta da estética mesmo, que agora é a desarmonização. Na verdade, E a assim, gente precisou entender o que é isso agora, doutor? porque houve o boom da harmonização Aham. facial, né? Que na verdade, assim, é meio crítico, porque, na verdade, as pessoas quiseram uma padronização. As pessoas quiseram entrar num padrão. Ou seja, pega o padrão da modelo, do malar alto, assim, olho, boca, contorno, e aí todo mundo queria entrar nesse ponto. Ou seja, todo mundo queria se padronizar. Uhum. Coisa que aí, assim, hoje, felizmente, né, tá todo mundo começando a entender a beleza de ter, né, cada característica. Então, se o seu rosto é mais redondinho, né? Não que a gente não possa ter uma nuance, melhorar um ponto ou outro, mas você tem que aceitar parte do que você é, né? Não que você não vá fazer alguma mudança, mas existe a beleza de você aceitar. Não, o seu rosto é mais cheinho, né? Assim, não adianta tentar mudar, né? O seu rosto é mais longo, o seu rosto é mais em coração, o seu rosto é mais ovalado. Então, tem que respeitar, né? E aí, como não respeitaram, exageraram, hoje a gente tá assim, né? Você vê, muitas celebridades estão... assim, Muitas. tirando volume. E ficaram muito melhor. Sim, tirando volume, ficar reduzindo, tirando suave. ácido hialurônico. Então, assim, hoje, aquela coisa, o menos é mais. Então, como eu falei, a gente entrou na curva dos procedimentos estão, né, mais delicados, menores, e respeitando um pouco mais, né, a beleza e a identidade de cada um. Você tem que respeitar um pouco do que você é, né? Até das características familiares que você traz, porque é bem isso, faz parte da sua personalidade. Você tem que né, trazer um pouco do que é a sua família, da característica da sua família, né, do seu pai, da sua mãe. É legal, porque, assim, na verdade, isso vai compor a sua personalidade também, né? E querer modificar todo o seu rosto, ou seja, você tira todas as características, você, né, se desidentifica, né, com a sua família, com de onde você veio, não faz sentido, né? Tanto que é por isso que hoje a gente começa a ver tirando, né, assim, tirando ácido hialurônico, reduzindo, e mesmo as cirurgias focando em manter o máximo das características, né, do paciente. Então, o ponto é rejuvenescer, mas sem tirar a sua característica. Tanto que essa é uma grande preocupação. Todo mundo fala, eu tenho medo porque tenho medo de mudar. Eu falo assim, olha, calma que o ponto não é esse. O ponto é atenuar uma característica. Mas raramente a gente propõe para o paciente mudar muita coisa. Que foi o erro das harmonizações, que foi o erro no caso do estênio, que é o exagero e você perde a essência. Você olha assim, não é a mesma pessoa. Me desculpe, mas isso não tá certo, né? Lógico. Você tirou a essência da pessoa, você tirou a movimentação da pessoa, você tirou até a identidade. Ou seja, você olha ele agora e você olha ele no carga pesada, sabe assim? Não é a mesma pessoa. Deu alguma coisa errada, Bino, sabe assim? Foi uma cilada, né? Então, bem assim, isso mesmo. Então eu acho que é esse o ponto. Então, buscar e prezar pela naturalidade e prezar pela essência, identificar na consulta a personalidade da pessoa, né? E fazer com que aquele rosto se encaixe. Porque, sim, a gente tem características que não se encaixam. Por exemplo, quando chega uma paciente, uma menina super delicadinha, vestindo rosa, assim, minhãozinha, né? Pequenininha, com um narigão. Não vai. Você vê que, assim, isso inclusive gera um desconforto, porque você vê assim, gente, ok, uma característica familiar, mas não encaixa nela. Né? Então, assim, é uma característica que ela precisa, assim, ela merece modificar, eu concordo, né? Só que agora, por exemplo, chega um mulherão alto, né? Assim, descendente italiana, rosto longo, com um nariz mais forte. Não opero. Eu falo assim, imagina, olha que nariz lindo. Você fala não para paciente? Fala, Fernando. Com certeza. Mesmo, Com tem certeza. que falar? Tem que falar, porque, lógico, às vezes a paciente até quer mudar. Aí eu falo assim, olha, tá,
né? Assim, a gente tem, existem os... Assim, tudo bem, se a gente for mudar, mas a gente tem que deixar o nariz forte, né? Porque uma coisa que sempre é importante, isso é até legal da gente falar aqui, quando a gente analisa uma face, as pessoas acham que o rosto masculino só tem que ter características masculinas e o rosto feminino só tem que ter características femininas. E isso, na verdade, é errado, né? Porque a gente herda as características de pai e mãe. E um rosto vai ser bonito, né? Lógico, quando ele tiver mais características, né, do seu sexo. Mas ele vai ser mais do que bonito, ele vai ser exótico quando ele tiver uma ou duas características do sexo oposto. E é isso que traz o exótico e é isso que traz o mais belo. Porque parte da beleza, a beleza é complexa da gente avaliar, porque parte do belo está no exótico, no diferente, né? Então, por exemplo, um rosto super feminino, totalmente feminino, ele é bonito, mas ele é aquele assim, bonito comum. Agora, se você pega um rosto feminino e coloca uma ou duas características do sexo oposto, é isso que chama atenção. Olha, eu não tinha pensado nisso, porque realmente, mulher fala assim, eu quero ter esse rosto mais feminino. Apesar que começou também a mandíbula mais marcada, sempre foi masculina, não foi? Na verdade, por exemplo, no seu rosto. Vamos lá, vamos analisar o seu rosto. Não, obrigada. Não, mas... Diretor, não deixa, por favor. Eu só vim ajudar. Por exemplo, seu rosto é lindo e é um rosto predominantemente feminino. Né? Sobrancelha feminina, né? Você vê com arqueamento bonito, seu olho é bem amendoado, bem feminino. Seu malar, a maçã do rosto, arqueada, feminino. Narizinho delicadinho, lábio feminino, queixinho feminino. E aí a gente vem com uma característica masculina, que é o ângulo da mandíbula. Você vê, o seu rosto, ele é mais forte, ele é mais quadrado. Então você ganha uma característica exótica. Então você ganha pontinhos. Se você tivesse a mandíbula mais fininha, você continuaria linda, mas você perderia um pouquinho da sua beleza. Porque você teria... Então, tanto que aí no seu caso, por exemplo, vamos reduzir... Não. Porque, assim, existe o exótico. Entendi. O exótico é a sua mandíbula. Deixa ela quieta. Não mexe no que é exótico. É a mesma coisa, às vezes, quando chega, por exemplo, a mulher que é super feminina e tem aquele nariz mais forte, grande. E aí ela quer tornar mais delicado. Se for a única característica exótica e masculina dela, não pode. Porque senão você vai perder... Na verdade, assim, se você operar, você vai perder... o exótico dela. Ela vai ficar um rosto todo feminino, bonito, mas sabe aquele bonitinho sem graça? Sabe aquele... Tá bonitinho. E deve ser difícil para o paciente escutar isso, Fernando. Mas não deve ser fácil. Mas quando você fala, mostra na tela, e aí assim, você até, às vezes, até faz a modificação para o paciente ver. Aí o paciente olha e fala assim, não é que é Ele verdade. Começa a entender. Ele começa a entender que aquela característica que... às vezes seria que, às vezes ele carregou como sendo feia, às vezes carrega até como um trauma. Ontem, por exemplo, veio uma paciente que ela vai fazer o lifting de face, mas ela veio com a história do nariz. Eu falei assim, mas o seu nariz me incomoda. Tá sendo um nariz, assim, um nariz forte, masculino. Aí, conversando com ela, eu falei assim, porque comparado com a minha irmã, o nariz da minha irmã sempre foi mais delicadinho. Tá. Aí eu falei assim, olha, então você tem com trauma, porque assim, você compara com o nariz da sua irmã, mas o seu nariz é uma característica masculina, mas é uma característica bonita no seu rosto. E não deve ser mexido. Não que a gente não possa atenuar lá na frente, mas não é o ponto principal, né? Então, a gente tem que colocar para o paciente, né, que às vezes aquela característica que às vezes ele acha feia, na verdade é exótica, né? Então, claro, não precisa ser tão exótico, né? Às vezes quando é muito exótico, a gente tão exótico também. Exato, a gente tira um pouquinho do exótico, mas tem que ter, né, essa nuance. Quando você tem essa nuance do sexo oposto, de uma característica do sexo oposto, geralmente é uma característica bem familiar, ou seja, te liga à família, faz essa referência, e tem a questão do exótico, assim, a pessoa vai ser sempre lembrada. Quando você tem aquele rosto muito certinho, você é mais um na multidão. Com certeza. Quando você tem uma característica, claro, pode ser aquela característica que vai ser lembrada. Aquela mulher do nariz grande. Mas é uma característica forte, marcante, que te dá personalidade. Agora, Fernando, é uma responsabilidade muito grande também mexer com a face da pessoa, tanto feminina quanto masculina, e principalmente o nariz. Porque o nariz, ele muda
totalmente? Sim. Totalmente o rosto dessa pessoa? Dependente do que você mexer? Depende, mas é por isso que a gente tem que avaliar, primeiro, estrutura facial e verificar, assim, as características femininas e masculinas. Tá. Né? Verificar se esse nariz é exótico e é importante para o rosto dela, na verdade, é o que gera beleza ou não. Por exemplo, se ele é exótico, eu posso atenuá-lo, mas eu não posso transformar ele de uma giba para um nariz delicadinho. Né? Por exemplo, grandão Não e vai aquele dar. nariz curvo, não pode. Então, assim, você tem que só atenuá-lo. Se ela já tiver, por exemplo, outras características e aquele nariz, né, a gente puder, não tem problema, né? Você pode modificar. Então, isso é possível. E outra coisa que é importante no caso do nariz é a questão da personalidade. Porque o nariz, né, na verdade, assim, as angulações e os perfis de cada característica facial, eles vão trazer mais força ou mais delicadeza, né? No caso do nariz, um nariz reto, forte, largo, é um nariz masculino. Ele transmite força, né? Automaticamente você olha um nariz desse, você já pensa que a pessoa já é mais forte, já tem essa força. Um nariz mais curvadinho, ele vai transmitir mais delicadeza, né? Então, isso é importante. Por exemplo, aí você tem que avaliar a personalidade da pessoa. Por exemplo, semana que vem eu vou operar 2 irmãs. Né? E os narizes de 2 irmãs. Não acredito. E na simulação, uma irmã é mais delicadinha, tanto que você vê até pela forma como se veste, mais delicada, mais acanhada, e a outra mais forte. A simulação tem que ser diferente, o nariz tem que ser diferente, né? Não que não possam trazer características muito próximas, mas a irmã mais delicada vai ganhar um nariz, um golinho mais delicadinho. Ótimo. A paciente com uma personalidade mais marcante tem que ter um nariz mais forte. Olha Porque só. se você colocar um delicado numa paciente que é mais firme, né, mais forte, e hoje a gente vê cada vez mais as mulheres cada vez mais fortes, se você colocar um nariz delicadinho, não encaixa. Não encaixa. É a mesma coisa que homem, né? Raramente eu coloco um nariz delicado num homem, né? Mesmo que ele queira, né? Mesmo paciente gay, mesmo paciente trans, eu prefiro deixar um nariz mais neutro, né? Do que um nariz delicadinho. Porque ele sempre vai ter traços mais fortes, mais masculinos. A não ser que realmente, assim, o paciente queira feminilizar bem a face. É a única circunstância. Mas geralmente eu prefiro deixar um nariz mais neutro, exatamente para não haver, né, essa quebra muito grande. Porque quando você modifica demais, você pode gerar não identificação. Né? Inclusive, né, recente saiu até um cirurgião, acho que foi na Turquia, que mostrou um paciente com um nariz, né, árabe, né? E que realmente o pós-operatório ficou... E que mais uma vez causou, né, nas redes sociais, porque na hora que ele mostra, e ele achando que ele tinha feito um excelente trabalho, acredito eu, que por isso que ele postou, mas a diferença é tão gritante que você leva um susto a hora que você vê a foto. Exato. Então, não é? Exato. Aí ficou assim, aquele... Você até choca porque... e isso é super importante nos narizes árabes ou narizes adultos, que tem realmente a giba. Se você for operar, você tem que deixar ele reto, forte, porque ele é um nariz muito forte. Ele não pode sair de um forte para um delicado. Então você tem que deixar... ficou muito delicado. Ficou delicado. Não combinou. E tinha um outro ponto que ele tinha o queixinho um pouquinho mais fraco. O queixo também denota força. Então, quando você vai reduzir um nariz, você sempre tem que olhar o queixo, né? Porque é um equilíbrio muito grande que existe. Se você reduz o queixo reduz o nariz e o queixo é pequenininho, você vai enfraquecer a face, né? Então, tem que haver um equilíbrio. Dificilmente uma pessoa bela tem queixo curto. Então, reduzir o nariz, você tem que olhar o queixo. Se o queixo for, né, muito pequenininho, você tem que aumentar esse queixo para compensar um pouco tirou um pouquinho de energia masculina daqui, coloca um pouquinho de energia masculina aqui. Então, você tem que equilibrar energias, né, assim, de beleza, né, masculinas e femininas numa face. Então, isso é super importante. Fernando, como a gente estava falando sobre desarmonização, né, por conta desse boom de processos que acontecem, às vezes a pessoa acaba fazendo demais e depois precisa suavizar isso. Quando existe uma cirurgia na face, você também já pegou casos de pessoas que, assim, infelizmente chegaram até você com problemas do que foi feito e, assim, olha, não deu certo, ficou torto, Sim, sabe? Isso também acontece? Sim, bastante. Assim, nariz secundário é muito comum, né? Então,
Até porque as técnicas evoluíram muito, melhoraram muito, inclusive nos últimos 10 anos. Então, hoje a gente consegue uma definição muito melhor, técnicas muito melhores, a gente consegue refinar o nariz em todo o âmbito, tanto estético quanto funcional. Então, a gente ainda pega pacientes com, né, cirurgias mais antigas, né, e que realmente deu errado, né? E pode acontecer, até porque o corpo humano não é como uma engenharia, né? Você não pode dizer, o projeto é esse, vai ficar exatamente assim, né? Porque você tem cicatrização, né? Como que vai evoluir, tem paciente que cicatriza de forma mais intensa, tem paciente que tem fibrose maior, tem paciente que tem edema maior. Então, tudo isso também pode interferir. Tem a questão da cartilagem, que ela pode realmente entortar mais para um lado para o outro. A gente coloca, né, assim, né, o máximo possível, mas você faz o máximo possível, mas existe sim as nuances que, ok, pode acontecer uma coisa ou outra, né, que não fique, né, a contento. Então, é normal. E mesmo na face, o fator assim, dos exageros, por exemplo, chegou com exagero de preenchimento. Tem casos que a gente precisa aplicar a enzima para tirar, né, para reduzir. Por exemplo, chega ali exagerado e a gente precisa passar por uma cirurgia, a gente aplica enzima para quebrar aquele ácido hialurônico, eliminar aquele ácido hialurônico para poder operar. Nossa, isso existe, caramba. né, bastante. Tanto que hoje, o que as pessoas antes estavam com medo da cirurgia, porque quando veio os minimamente invasivos, principalmente os preenchimentos, a indústria vendeu como, nossa, vai ser maravilhoso que agora ninguém mais precisa operar. Né? Todo mundo agora vai tratar, né, e vai envelhecer agora só com preenchimento no consultório. E viu-se os exageros e viu-se que realmente isso, né, não existe, é impossível. Então, as pessoas passaram a voltar mais para a cirurgia. Então, houve está havendo, na verdade, cada vez mais um retorno à cirurgia. Ou seja, todo mundo estava com medo, né? Tá tirando o ácido, tá evitando o volume, focando mais no colágeno e focando na cirurgia. Ótimo. Então, hoje as pessoas já estão chegando assim, nossa, já está sobrando uma pelinha aqui na pálpebra, vamos tirar. Né? O rosto já está caindo, ao invés de focar, né, em preenchedores, tudo, já pensam na cirurgia. Então, mesmo hoje, pacientes mais jovens, né, com envelhecimento facial, a partir dos 45, 50 anos, já querem esticar, porque o lifting, né, ele vai dar um resultado mais natural, né? Lógico, até porque as técnicas de repuxamento já ficaram há muito tempo lá atrás, né? E as técnicas hoje são mais profundas, mas com descolamento mais restrito e com uma recuperação mais rápida. Então, hoje as pessoas estão preferindo voltar, né, a cirurgia, né, ao lifting de face, agora com o Deep Plane, né, que é a técnica do lifting mais moderna, para reposicionar os tecidos, ficar com aquele rosto, né, que mantenha a estrutura dela sem inflar, né, mantendo mais elegante, e aí a gente reserva os preenchimentos, os bioestimuladores, os aparelhos para o refinamento, ou seja, operou. Sobrou uma olheirinha? Preenche. O lábio falta um pouquinho? Preenche. Então, o preenchedor, ele não é um vilão, né? Na verdade, como falei, saiu do boom para entrar no equilíbrio. Então, assim, o preenchimento labial é maravilhoso, desde que bem feito, é maravilhoso, né? Preencher uma olheira é maravilhoso, né? Preencher o queixinho, o ângulo de mandíbula, todas as áreas são maravilhosas, desde que, né, bem equilibradas, né, respeitem, né, o equilíbrio da face, o perfil da face, a personalidade, as características familiares, e para dar mais naturalidade, né? Então, assim, o preenchimento é maravilhoso, mas passou a ser focal novamente, não mais, né, o grande exagero. Fernando, vou aproveitar esse gancho sobre novas tecnologias, que é claro que a gente poderia ficar aqui falando dessas novidades também, ainda mais você com o seu olhar para cada tipo de paciente. Mas vamos citar uma, que eu acho que você acabou de citar, mas explicar para a gente o que é essa nova técnica, para a gente, quando a gente está falando de novidade no mercado mesmo para a área da face. Assim, de cirúrgica, né, é o Deep Plane, que é uma técnica que você faz um descolamento, porque qual que era o problema dos liftings antes? O descolamento era mais restrito e você acabava puxando só mais a porção lateral, então você não tratava tão bem o bulldoguinho, né, e mesmo o bigode chinês. Com a técnica mais profunda, ou seja, você faz um descolamento bem amplo, você chega realmente até, né, você visualiza todos os nervos faciais, faz um descolamento bem amplo, então você trata e devolve o contorno da mandíbula de forma mais elegante. Então, mesmo sendo uma cirurgia, mesmo sendo, né, com um descolamento maior, você traz um resultado, né, mais natural.
né? Então, é a técnica que existe de mais moderna hoje. Totalmente diferente daqueles fios que teve uma época que foi muito usado. Na verdade, assim... Que eu via, parecia um ventríloco, assim, dava até um medo. na Não, verdade... mas ainda é utilizado. Assim, Mas é porque faz muita diferença, né? A pessoa vem aqui, ó, aqui... eu particularmente não gosto de fios, né? Tem a sua aplicabilidade, porque qual que é o ponto do fio? Você coloca um fio, mas você não está tirando pele, você não está reposicionando o tecido. Na verdade, você está reposicionando aquele naquele momento. A durabilidade não é grande, uma durabilidade é pequena, tanto que é meio que efeito Cinderela, ou seja, você não tem tempo hábil para uma cirurgia, você vai ter um evento grande, nossa, eu quero dar uma melhoradinha aqui. Ok, vai lá e coloca um fio. Eu não coloco, eu não gosto, exatamente porque... O paciente do cirurgião plástico quer um resultado mais duradouro, não quer um resultado tão pobre. Então, assim, eu não gosto. Eu não gosto de fios de tração, né? Mas tem sim a sua aplicabilidade, tem profissionais que utilizam, mas eu particularmente não gosto. E essa nova técnica, ela é indicada para quem? Na verdade, assim, se você já tem um envelhecimento facial, principalmente o bulldoguinho, né? Ou seja, perdeu o contorno da linha da mandíbula, né? Lisinha. Formou o bulldog e formou, né, o piruzinho aqui no centro da papada, tá indicado. Mas eu tenho 45 anos. Não é a questão da idade, né? Tem muita gente ainda que fica presa à questão da idade. Tem gente que com 55 não tem indicação e tem gente com 45 que tem. Então, o ponto não é a idade em si, o ponto é a indicação. Marcou aqui, né? Tem indicação do lifting. Eu vou fazer uma lifting. Pergunta, mas nem sei se tem a ver. Que é polêmico e depois a gente pode até conversar sobre isso, sobre a bichectomia, né? E que quem fez bichectomia vai ter essa flacidez, e depois, ou não necessariamente? Na verdade, é a mesma coisa. Eu acho que, assim, teve o boom da bichectomia, e você vê que agora, na verdade, ela não foi nem equilibrada, ela foi até criminalizada. Foi. Né? Tanto que agora, sim, é completamente proscrito. Eu também, assim... Gente, bichectomia tem indicação. Por exemplo, uma paciente um paciente oriental, paciente que morde, né, a bochecha por dentro, né, paciente que tem um coxinho de gordura muito intenso, assim, tem indicação? Tem. Mas aí você tem que tomar cuidado com o que face que você vai indicar. Porque se a pessoa tem uma estrutura óssea muito boa, né, você pode sim indicar uma bichectomia. Então, assim, os orientais têm boa indicação. Por quê? O coxinho é grande, mas a estrutura óssea, o malar é muito bom, né? Então, mesmo você tirando, você não vai causar um esvaziamento. Mesmo num lifting de face, que a paciente tem um coxinho mais cheio, a gente visualiza, inclusive, a bola de Bichat pelo descolamento, né? E tem pacientes que têm excesso, né? E aí você não precisa tirar ela inteira, mas você pode, sim, fazer uma ressecção parcial dela. Então, a bichectomia, hoje a gente faz muito pouco, mas ela tem sim indicação, não é? Eu acho que não é nem boom, né, que eu acho errado, mas também criminalizá-la, né? Eu acho que assim, a gente passou pelo boom, agora a gente está na fase da criminalização, logo ela entra na fase do equilíbrio, né? Como qualquer coisa, né? Sempre a gente tem que tomar cuidado com, né, o exagero, tanto para cima quanto para baixo. Hoje ela está vivendo assim, criminalizada, mas ela tem, em alguns pacientes, sim, indicação, né? É muito fofinho, né? Se tem realmente, morde a bochecha, né? E você tem uma estrutura que vai suportar, ótimo. Agora, qual que foi o grande erro? E se tiver o esvaziamento, você também tem técnicas hoje para resolver? Sim, então por isso que, por exemplo, no caso do lifting, você está reposicionando e tracionando, como você está já colocando a estrutura em outro ponto, você pode esvaziar. Pode você estar reposicionando, por que não aproveitar? E se tem um volume, porque senão você reposiciona e aqui continua gordinho. Então, assim, tem indicação? Óbvio que tem indicação. Qual que foi o erro? Fazer uma bichectomia isolada, por exemplo, uma paciente de pele branquinha, fininha, um malar, né, a parte óssea fininha, e aí você vai esvaziar uma paciente que já está entrando em processo de envelhecimento. Nossa, você vai... Aí sim, né? Desmorona a cara. Então, ou seja, um pouquinho de volume de estrutura ali que estava dando suporte para a musculatura, suporte para essa área, né, que inclusive tem conexão com gordura da região temporal, você favoreceu o envelhecimento, né? Então, isso a gente tem que tomar, sim, cuidado. E foi esse, na verdade, o erro, né?
A gente está falando muito aqui no nosso bate-papo, né? Eu acho que é super interessante falarmos sobre personalidade, a sua personalidade, você entender quem você é e as características que você pode trazer, que você pode manter da sua família, que você trouxe da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, né? E através dessas mudanças também, por que não aproveitar as novas tecnologias? Por que não estar lá no consultório do Dr. Fernando e ver o que é que pode fazer bem para você? Né? Mas por falarmos em personalidade, o doutor Fernando é essa pessoa que tem uma personalidade forte. Um pouco. E eu ia perguntar exatamente o que você acabou de mexer nos óculos. Fernando, conta pra... É uma paixão e são tão Pois é. diferentes, tão lindos. Pois é, a gente, na verdade, assim, se tornou uma paixão, né? Na verdade, a gente começa a... Posso pegar um Pode, aqui? claro. Pode até experimentar. Olha isso. Mas são muito diferentes. Ah, a gente gosta, né? Tem um lugar específico que você compra? Ou são em vários lugares onde você vai? Porque você viaja muito, né? Aham. No mundo inteiro. Então, você já compartilha essa visão de beleza no país onde você está? E tem isso também de querer trazer um óculos diferente? Também. Na verdade, assim, não tem nenhuma viagem que a gente não pare numa ótica. Imagino. Se eu entro numa ótica, se eu passou na frente de uma ótica, a gente tem que entrar. Na verdade, isso leva em consideração também um pouquinho até da minha análise facial. Por exemplo, quando a gente avalia o meu rosto acaba sendo muito equilibrado. Né, quando a gente avalia. É um rosto masculino, né? Assim, características mais masculinas, fronte masculina, sobrancelha retinha, olho retinho, uma leve queda, né? Mas que não precisa de pálpebra ainda, né? Meu nariz eu já operei, mas ainda assim é um nariz, né, delicado, assim, lembrando, assim, pendendo um pouquinho para assim, é mais delicado. Então, pendendo um pouquinho para o feminino, meu lábio é fino. O queixinho era fraco, a gente preencheu, né? Deu um pouquinho mais de força. Só que acaba sendo um rosto equilibrado. E o que muita gente sempre me passou é que o meu olhar é enigmático. Então, assim, o exótico do meu rosto é o olhar. Né? Então, é o fator de olhar, até porque eu me expresso bastante pelo olhar. Tanto que é por isso também que é uma das preocupações que eu tomo muito cuidado com o meu Botox. Porque eu não posso... né, paralisar demais, porque eu vou perder o meu exótico, que é a minha expressão do olhar. E como aqui é o meu exótico, por que não, né, alimentar o exótico? Olha lá, que lindo que fica! Primeiro que eu já adorei essa autoanálise, foi sensacional. Assim, por que não focar, né, assim... né? Eu fiquei apaixonada nesse aqui. Esse foi meu último. Que, aliás, essa daqui é uma marca brasileira lá de São Paulo, que é a Aventura, que eu amo de paixão. Maravilhoso! E que eu sempre, quando eu vou fazer, na verdade, assim, eu tenho que até tomar cuidado, né? Mas quando eu passo por perto, eu vou lá e compro. E nós, né? que já somos pacientes, clientes, assim, estamos próximos de você, a gente já espera qual é o óculos. Olha, isso é um mais diferente do que o outro. E na verdade, isso daqui leva muito em consideração... E todos estão... A lente é muito alta? É, um golinho. Né? Porque o que acontece? Quando a gente lida com o visagismo, existe a questão da análise, por exemplo, da estrutura facial. Então, linhas retas são mais masculinas, linhas curvas são mais femininas. Né? Então, existe essa energia. Então, no caso do óculos, você está colocando linhas também no seu rosto. Então, existe, por exemplo, linhas arredondadas, por exemplo, o redondinho. O redondinho são linhas mais suaves, então ele é redondo. Então, você passa a ser um bom ouvinte. Então, o redondinho é bom para um ouvinte, ou seja, ele quebra um pouquinho da sua energia porque ele é arredondado. Tá. Então, é curva, é suave, né? As linhas mais retas são linhas mais fortes, mais masculinas. Então, elas vão passar mais poder. E as linhas fininhas, então elas vão transmitir mais poder. Então, dependendo do que você quer transmitir no dia, né, você pode passar. Mesmo a questão das cores, né? Vai depender das cores, do que... no caso, assim, minha cor é o azul, né? Acho que todo mundo já percebeu, né? Que minha cor é o azul. Não, e esse azul maravilhoso que você trouxe para sua logomarca, para você, para
pro seu consultório. Sim. É lindo. E, na verdade, assim, foi por causa... Na verdade, não era. Começou com o papel da minha papelaria do consultório. Uhum. Na hora de escolher, eu falei assim, gente, gostei desse azul. Daquele azul foram pros kits, dos kits foi pra parede do consultório, e agora, assim, eu praticamente Tudo. sou totalmente azul, né? Tanto que boa parte dos meus óculos também é azul, exatamente por causa... Não, olha esse, que diferente. Não, eu adorei. E eu acho, você vê que há uma certa expectativa mesmo que as pessoas vão ver o óculos que você está usando, Fernando? E, na verdade, assim, antes... E o ponto é, à medida que você vai experimentando, isso vai, inclusive, da questão da personalidade. O quanto que você vai identificando a sua personalidade, e aí você vai experimentando. E o ponto, assim, óculos é igual roupa. Você tem que ir experimentando e ver. Eu baixo a ótica inteirinha, sabe? Assim, experimento tudo, às vezes não levo nada, né? Porque também tem que ter essa identificação, né? E, inclusive, esse daqui também é brasileiro, viu? Que é da Gustavo. Nossa, lindo. Adoro. Assim, da Gustavo, ela já usa os acetatos, assim, mais fortes e bem coloridos. E que é legal, porque tem o fator lúdico também, né? Que eu também gosto de carregar um pouquinho da... Porque ao você colocar uma coisa mais lúdica, né, num médico, você também ajuda a tirar um pouquinho daquela coisa sisuda, né? Então, a cor, você tem um pouquinho da brincadeira, né? Você continua sendo sério, você continua sendo... Lógico. Né? Mas você pode passar uma energia mais suave, né? Então, existe... e aí, o ponto é que aí começou assim, com um óculos, aí você vai lá e compra mais Mais um, aí mais dois, aí virou assim, virou febre. E, então, esse aqui foi o último. esse foi o último. E tanto que você vê, ele é o mais assimétrico deles, né? Então, Lindo. deixa eu colocar aqui. Aqui, toma. Eu também amei. Nossa, eu amei, eu achei lindo. Né? Não, e tem que ter muita personalidade. Tem. Combinou, não sei, se acho que qualquer outra pessoa poderia colocar, mas o seu ficou demais. E você gosta mesmo, então a Sim. gente fica querendo ver qual que você tá usando, sabe? Impressionante como combina. Porque, e é bem isso. Então, assim, na análise facial, você passa a ver assim, gente, o meu olhar é importante, eu preciso transmitir, Ótimo. né? E aí, e é o grande erro também da maioria das pessoas. As pessoas tratam óculos como se fosse uma simples órtese. Ou seja, eu tenho um problema na visão, então eu tenho que usar uma órtese. É como se usasse uma bengala. Gente, até bengala pode ser bonita, por que não os óculos, né? Então, os óculos têm, sim, que trazer, né? E as mulheres usam muitos acessórios, né? Então, assim, a mulher combina, você não vai combinar? Então, assim, o brinco com a roupa, com o sapato, né? O homem já não tem tanto, né, essa brincadeira. Por que não, por exemplo, no máximo um relógio, sabe assim? Mas não tem muito mais acessório para brincar com essa combinação. E os óculos me trazem essa liberdade. Então, assim, se eu quero, dependendo da roupa, eu escolho a roupa e depois eu escolho os óculos. Né? Então, assim, eu escolho a roupa, escolho o look, falo assim, não, hoje eu tô na vibe preto e branco, né? Vibe preto e branco, então você encaixa, né, os dois preto e branco. Então, é bem legal, né, de você poder brincar com acessório, brincar com um acessório, não com uma órtese. Então, tratar realmente os óculos como se fossem, né, um acessório. Um acessório, não, lindos. Acessório e realmente... São lindos. Eu já tenho uma coleção já, né, Fernando? Pois é, 16. Já tem... 16 e crescendo. Diretor, essa coleção vai aumentar, viu? Vai aumentando. Por enquanto, a lente ainda não é tão cara, porque por enquanto não é multifocal. Assim, eu quero só ver quando o olho envelhecer, que o olho envelhece, né? É triste, mas envelhece. Que aí eu vou precisar de multifocal, né? Aí a gente vai penar. Fernando... eu acho que para esse nosso primeiro podcast, essa nossa primeira conversa foi sensacional, em que você pôde se abrir, contar um pouco mais da sua história, né? Um pouco das suas raízes, né? A gente entendeu o porquê que veio para medicina, o porquê que veio para medicina estética, para a parte da face, mas é óbvio que a gente tem muito mais coisas para conversar, para falar. Você é uma pessoa de tem muitos conteúdos, né? Para que a gente possa abordar. E eu sei que o pessoal que vai assistir esse podcast vão ter as suas dúvidas, vão querer mandar as suas perguntas, vão querer falar o que acharam, né? Então, isso vai ser muito bacana também para a gente ver o pós. Sim. O pós depois desse nosso primeiro. Mas como esse nosso primeiro podcast, você aí
falando sobre a sua vida, sobre a sua profissão, que você trabalhou tanto, que você estudou tanto para alcançar aonde você chegou. Planos futuros. Tem como falar pra gente? O que que você pensa agora? Vamos pensar agora podcast. O que que você tá pensando pra cá, olhando para esse estúdio, tudo. E planos futuros para você como profissional, o que que a gente pode esperar? Na verdade, assim, a face sempre evolui, né? É uma indústria, né? A gente não pode deixar de ser, assim, que não para, né? Até porque as pessoas continuam envelhecendo, né? Envelhecendo cada vez mais e melhor. E as tecnologias sempre estão aí para assim, a gente agregar. Então, o ponto é, como profissional, você não pode parar jamais, né? Isso independente, não só na medicina, na verdade, assim, ninguém pode parar, ainda mais hoje com as redes sociais cada vez mais dinâmicas. Então a gente sempre tem que trazer cada vez mais comunicação, cada vez mais abordagem, né? Tem que continuar evoluindo, né, profissionalmente, seja em técnicas, né, seja em tecnologias também associadas, porque sempre a gente tem que estar comprando e né, sempre na crista da onda, vivenciando sempre a crista da onda. E aqui, quem sabe, a gente já não inicia, né, assim, realmente um plano para trazer, assim, até é bem isso, ampliar o conceito de beleza. Porque você vê que a beleza é muito complexa e você vê que a gente tem que saber avaliar tudo, né? No caso, quando as pessoas vêm aqui no cirurgião plástico, elas esperam, obviamente, a parte técnica e a parte... Mas, com frequência, eu tento passar para o paciente uma outra visão, uma visão que, assim, a beleza tem que ser mais ampla, né? Você tem que estar preocupado com a beleza no seu ambiente, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, da forma como você se veste, no seu cabelo, maquiagem, que eu falo muito para as pacientes. Assim, é incrível como os pacientes chegam no consultório e falam assim, doutora, eu não gosto de maquiagem. Eu falo assim, filha, que mundo você vive? Você não sabe que é bom para a vida, pelo amor de Deus. Na verdade, assim, você está vindo buscar beleza. Assim, buscar beleza, na verdade, assim, a beleza é muito ampla, né? Você tem que buscar beleza na sua vestimenta, na sua postura, na sua educação. O que as pessoas hoje estão mal educadas, né? Então, assim, inclusive nas redes sociais, parece que não existe ainda uma regra, né, de educação para as redes sociais. Então, assim, a beleza tem que ser ampla, né? Arquitetura, vestimenta, ou seja, a forma como você se coloca, a maquiagem, o cabelo, os óculos, né? Então, assim, e também, obviamente, né, a questão da estética facial, né? Seja em procedimentos minimamente invasivos e seja em cirurgia. Então, eu acho que é legal, assim, iniciar esse podcast tentando ampliar o conceito de beleza e de preocupação das pessoas. Não precisa mais ser segmentado, ou seja, você não precisa mais ir para o cirurgião plástico para pensar nisso. Tanto que, volta e meia, eu dou dicas para os pacientes. Então, assim, de cabelo. Isso que eu não sou cabeleireiro. Mas olha, esse cabelo não deu certo. Esses óculos também não deram certo. Né? Assim, essa roupa não tá te encaixando. Então, assim, o ponto a pessoa busca beleza. Então, por que não ser um profissional ou ter uma equipe que se preocupe com a beleza de forma mais ampla, né? Exatamente. Porque é isso. Você tem que saber se encaixar, você tem que saber se encontrar. E as pessoas ainda falham, né? E você vê que, na verdade, falham porque não existem ainda, né, profissionais que tenham uma visão, né, global disso. As pessoas vão pincelando, vão acertando e errando, né? Mas, infelizmente, muitas mais erram do que acertam. Então, se você tiver um profissional e uma equipe que saiba guiar, né, assim, para a pessoa se encontrar a forma correta, né, de procedimento, de cirurgia, de cabelo, de maquiagem, de roupa, de arquitetura, né? Então, assim, por que não, né? Então, tem que pensar realmente na beleza de forma mais ampla, que é como eu vejo, né? Beleza não pode ser vista de forma estanque, isolada. Eu espero mesmo que aqui no podcast do Dr. Fernando Salgueiro, que seja um espaço aberto para falar sobre beleza, sobre estética, sem medo, sem
né, a gente entender melhor sobre este universo Uhum. que é tão amplo, mas ao mesmo tempo também com tantos obstáculos para a gente, parece, né, doutor Uhum. Fernando? E que você traga outros profissionais para conversar, para bater Sim. papo, porque isso que é bacana mesmo, né? Entendermos agora um pouco da sua história e agora trazermos outras pessoas para cá também. Hoje você colocou, além da beleza do dia no seu Instagram, você colocou uma frase. Eu vou ler a frase que você Uhum. postou, mas quero que você também fale uma ou essa, ou que você escolha uma outra frase. Pode ser para o nosso podcast de hoje? Você escreveu, você postou. A melhor forma de se vingar dos seus inimigos é não ser como eles. Adoro. Adoro. Imagina, eu sou escorpiano, adoro uma vingança. Já disse tudo! Adoro uma Eu vingança. fiquei com isso na cabeça. Começa a entrevista perguntando já de cara o signo, que a gente já sabe mais ou menos, ou não. Mas claro que fala isso comigo. Não adianta, né? Não. É isso mesmo. Adoro uma vingança, né? E não tem jeito. A maioria das pessoas, assim, hoje é bem isso. Hoje a gente vive nesse mundinho politicamente correto, você não pode falar nada. Ai, nossa, a vida é muito curta para ser politicamente correto, É né? verdade. E, assim, gosto de expor sim, se tem que ser criticado sim, se tem que ser elogiado também, né? E, se pisou no calo, né? Assim, a gente se vinga, sabe assim? Eu não preciso, ou espera, sabe assim? Eu também gosto, gosto, Pronto. aquela, assim, a vingança divina a gente também gosta. Ótimo, ela é a melhor de todas. Né? E eu me divirto quando a pessoa, assim, o inimigo se dá mal, adoro. Ai, também. delícia. Tanto tem gente que fala assim, imagina, eu quero que seja feliz. Eu não, se meu inimigo se meu inimigo cair e quebrar os 2 dentes, assim, eu vou rir mesmo, bastante. Nada. Fer, pra gente finalizar esse primeiro podcast, doutor Fernando Salgueiro, onde aqui vai ser um lugar para se falar sobre beleza, sobre estética, uma palavra, uma frase para quem está te acompanhando. Uma mensagem, que você quiser, assim, para quem está assistindo, para quem gostou, para quem não gostou, para quem te viu agora de uma outra forma, como ser humano, como profissional. Eu acho que uma coisa que eu já coloquei desse ano, que é a questão da beleza, sabe assim, de trazer a beleza como mensagem e ampliar o conceito de beleza. Então, eu acho que é isso que está faltando. E num mundo que está cada vez mais focando na feiura, né? Infelizmente, a gente está vendo isso de... uma coisa é você se aceitar, uma coisa é você ver belo, mas assim, existe o que é belo, você identifica o que é belo. Né? Se você precisa explicar que uma coisa é bela, na verdade ela não é, porque a beleza existe, né? E existem os padrões que a gente precisa respeitar, né? E hoje, infelizmente, a gente vê essa coisa de, ao invés de procurar beleza, as pessoas estão aceitando a feiura, né? Por exemplo, assim, o gordinho, assim, é bonito, né? Assim, ok, se aceitar é uma coisa, mas assim, você tem que tomar cuidado. Assim, se todo mundo achar, né, que, né, a obesidade é linda, você vai querer, ao invés de buscar a saúde, você está normalizando a doença, normalizando o problema e criticando quem busca, né, a saúde, quem busca, né, uma forma física melhor. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essa normalização do feio, normalizar, né, assim, doença. Na verdade, a gente tem que buscar beleza, tem que ter o referencial de beleza, tem que ter o referencial. Não significa não se aceitar, não significa não exigir respeito, não é isso, mas transformar ou tentar modificar o padrão de beleza, isso eu já não concordo. Eu acho assim, o que é belo, deve ser respeitado, deve ser elogiado, e é isso. Eu acredito na beleza, gosto da beleza, ela é ampla, ela é complexa, não é querer transformar assim, um padrãozinho assim, estanque, ela é muito complexa, mas eu acredito na beleza. Não gosto
da feiura, não. Aham. Né? Eu gosto, realmente, de coisa bonita. Eu gosto de ver coisa bonita. Lógico, como eu falei, ela é ampla. Mas eu gosto de ver coisa bonita. Todo mundo gosta de ver coisa bonita. Exatamente, Né? exatamente. E é por isso que os pacientes vão no consultório, exatamente para ficar mais bonitos. É por isso que eles vão no cabeleireiro para ficar com cabelo bonito. Elas vão no maquiador para ficar mais bonito. É por isso que vão na academia para ficar mais bonito. Então, assim, ou seja, toda uma indústria para ficar mais bonito, né? Ou seja, porque existe sim um referencial e as pessoas querem, né? Por que negar isso, né? Eu acho que é... Então, assim, hoje a gente vive esse mundinho que quer normalizar o feio, normalizar o não saudável, né? Na verdade, muito por preguiça de mudar, né? E isso que eu acho que é o errado. Assim, ao invés de buscar a beleza, ele fala que, eu sou linda. Ou seja, assim, se veste mal, assim, na verdade, assim, queria ser outro, mas assim, como se veste mal, tem preguiça de buscar e se vestir bem, aí ele prefere criticar quem se veste bem e transformar o vestir mal num padrão novo. Ao invés de ir para academia e emagrecer, ao invés de elogiar ou buscar aquilo, ele quer mudar o padrão e falar que o gordinho, né, flácido é bonito. Né? Ao invés de buscar, assim, ter uma casa mais bonita, assim, mesmo dos cuidados, tudo, ele prefere normalizar aquilo. Ao invés de buscar detalhes, né, que é aquela coisa reta, lisa, sem graça, né? Então critica o que é, né, mais bonito porque tem preguiça. Então, na verdade, assim, eu não gosto do mundo preguiçoso, o mundo que quer normalizar, né, normalizar doença, normalizar a feiura, porque é preguiça. Me desculpa, mas é preguiça de buscar o belo, é preguiça de buscar, né, assim, e se você não tiver alguém em quem se espelhar em algo que você queira buscar, né, não faz sentido. Na verdade, assim, o mundo é buscar o belo. Então, assim, se você tem o belo como referencial, é ótimo, porque assim, a partir do momento que você tem realmente um referencial, você vai buscar aquilo e você vai ser mais feliz ao buscar, né? O belo em todos os sentidos. E o belo no visual, o belo na educação, o belo na arquitetura, né? Então, tem que ter o referencial, né? Que são múltiplos, sim, né? Mas buscar o belo gera felicidade, né? E buscar o feio só vai gerar depressão. Tanto que é isso que a gente vê, infelizmente, nessa geração que está normalizando o feio, né? E cada vez mais depressivo. Gente, tem que buscar o belo. Beleza traz felicidade. E é isso que vai ser abordado aqui no podcast do Dr. Fernando Salgueiro. Para vocês, eu quero agradecer a Harmônica. Beijo para vocês, Nelson, Tiaguinho, Rodrigues, Jojo. As meninas do consultório do Dr. Fernando Salgueiro, né, que tudo isso que nós estamos falando, você sabe o atendimento que você tem lá. E quem vai fazer o convite para o nosso próximo podcast não sou eu. Eu vou terminando aqui todos os nossos agradecimentos. Espero que vocês tenham gostado desse super bate-papo, de ver o Dr. Fernando de uma forma diferente, entender, né, melhor agora como profissional, como ser humano, o que está buscando. E isso aqui, gente, ó, é o comecinho de uma super história de comunicação sobre beleza e estética, que eu tenho certeza que nós vamos revolucionar este mercado que já é tão amplo, mas que na verdade precisa também ser visto com um olhar diferente, um olhar mais belo. Quem faz o convite para o nosso próximo encontro não sou eu, e sim você. Sim, não. Eu já adorei. Você vê que, assim, só nessa conversa, a cabeça já começa a fervilhar, exatamente porque é isso que é legal. Eu acho que, assim, eu quero trazer profissionais com as visões de beleza complementares da vida, não só da face, né? Do corpo, né? Assim, do que realmente o referencial de beleza na arquitetura, na maquiagem, no corpo, né? Na vestimenta, tudo isso é importante, né? Porque é isso que vai agregar, né? Como eu falei, beleza é transformadora, beleza traz felicidade, pensar na beleza, né? É importante para a vida, né? Então, quanto mais beleza a gente vê, mais feliz a gente é. Então, por que não buscar mais beleza? Por que não verificar e
tratar a beleza de forma ampla, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Amei, Fer. Né? Amei, doutor Fernando. Foi Ai, que bom. maravilhoso. Maravilhoso. delícia. Muita beleza para nossa vida. Muita beleza. Beijo para você e até o Beijão. nosso próximo encontro, Até. pessoal. Beijo. Beijo.